E aí, E aí, Iva, tudo bem? tudo bom? Tudo. Deixa eu Abriu um perguntar. vinho hoje? Ainda não consegui abrir um vinho hoje, mas talvez mais tarde. Agora não ia conseguir, não. Você Entendi. já abriu, né? O que você tá tomando aí? Terroir mineiro. Ah, Stella Valentino. Legal. Stella Esse, Valentino. esse eu nunca degustei ainda. Não? Não. Vou providenciar resolver esse problema. Bom, então eu sempre vou falar que eu nunca degustei nada que você tomar aí. Ô, Ivan, Hum. os artigos você vai publicar? Você vai postar? Acho que seria bacana, né? O, o artigo do Terroir Baiano já está publicado no blog do Véu Cubo. Até o Ah, Cita acabou de entrar aí. Rodrigo Cita, do Véu Cubo. Dê um oi aí, Cita, por favor. Eu tenho vários artigos publicados lá com ele, né? hã? E a gente postou recentemente o blog, ele aí, Véu Cubo. Aí a gente postou agora o terroir baiano. Já mandei hoje para ele o artigo sobre o terroir mineiro, em primeira mão, né? Legal, E aí, a depender do que ocorra na live, a gente pode acrescentar alguma coisa ou não, né? Não, tá bem bacana mesmo. Esse do terroir Boa mineiro. noite. Aí, Vão, velcubo.com.br. legal. Aí tem vários artigos meus lá, tem falando sobre rearrolhamento, tem falando sobre região do Douro, sobre Tempranillo, Cabernet Franc, e tem uma série de artigos lá. E depois as pessoas. E fora outras pessoas que escrevem também e postam lá o Véu Cubo, assim como também até o próprio Rodrigo Cita, que é uma pessoa extremamente viajada pelo mundo do vinho aí, conhece muito a região da Argentina, Uruguai, Chile. Ah, legal. Oi, Renatinha, que saudade, como é que vocês estão? Esse casal Viva o Vinho, conheci eles em São Uhum. Paulo e eles estão em Portugal agora. É, eu vi aí, beijos de Lisboa. Eles trabalharam muito tempo com vinho brasileiro. Oi, Márcia. Foi bem bacana. Será que eles vão voltar? E aí, Nilson, como vai? Tudo bom, amigo? Vai sim, claro que vão voltar. Ah, Claro estão. que vão voltar, sim. Hum. Eu vi, a Renatinha abriu, acho que uma loja hoje online, mas depois a gente pode falar disso aí, Renatinha. Aí, ó, o Bacos de Minas entrou. Muito bom. Tem que ter mineiro hoje aí, bastante. Valeu, meu amigo Nilson. Obrigado. Tudo de bom. Se cuida aí no Rio Grande do Sul. Em breve a gente vai estar falando sobre o terroir aí também. Vai ter bastante Aí, informação. aí a Michelle é expert, né? De lá, né? Boa noite, Ó, Rodrigo. Como vai? eu vou te matar hoje. Ai, não, eu ia falar que vai ter muita informação bacana, né? Pelo que eu li, assim, Manaus na área aí com o Rodrigo. tá fazendo uma comparação bem bacana no seu artigo, né? Com os dois terroirs que a gente conversou o passado, com esse agora. Isso. Aí, ixi, Maria, olha quem entrou. A E Creide. aí, Aninha? Chegou. Ah, o É, tem Dadô! carioca bastante aí também, Rogério. O Ivan, o Dadô, É, ele escreve. Ele é apreciador de vinho brasileiro e ele tem, acho que dois ou três livros só de vinícolas brasileiras. Ele sensacional. é bem legal. Muito bom. Ué, Muito tá bom. sem som? Será que tá sem som para todo mundo? Todo mundo tá ouvindo aí?
A imagem tá boa. É só a Ana que tá dando problema mesmo. Tinha que ser a Ana, né? Pois é, pessoal. Vamos dar início à live aí. Daqui a pouco a gente vai estar com o nosso convidado, o senhor Procópio, da vinícola Stella Valentino, cujo vinho principal e carro-chefe deles, esse fantástico Tempranillo Ângelus, tá? Que é em homenagem a Ângela, esposa do Valentino Stella, que foi quem, quem trouxe, tetaravô do Procópio, e que trouxe, implantou a Stella Valentino lá em Minas, né? A gente vai falar um pouco disso com ele mais tarde. E o artigo que vai sair. E aí, filho, tudo bom? Bonitinho. E o artigo que vai sair semana que vem, a gente fala, né, Michele, que você deu uma lida aí, hoje também. A gente fala exatamente sobre a comparação e muitas semelhanças que eu achei do terroir baiano com o terroir mineiro, né? Claro que suas devidas particularidades, mas a gente tem uma enormidade de coisas semelhantes, de coisas parecidas, tanto Bahia como Minas, né? Em especial as regiões do Vale do São Francisco e Serra da Mantiqueira. Mas por que essa comparação, né? Essa comparação se deve exatamente pelo seguinte fato: o Vale do São Francisco, onde a gente falou do terroir baiano, ele meio que mistura Bahia com Pernambuco, né? Uhum. Aquela questão lá do Rio Sol, da vinícola Miolo, tudo que a gente falou na semana passada. E a Uhum. Serra da Mantiqueira envolve São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, com vinícolas tanto em São Paulo quanto em Minas, né? É um dos grandes polos da viticultura. Boa noite, Fernando. Da Boa noite, viticultura, Fernanda. da viticultura mineira, né? Atualmente. Oi, Rê. Tudo bom? Seja bem-vinda. Regina, do Viajeiro em Vinho. E aí, tem várias semelhanças, né? A questão do clima, né? Algumas coisas são diferentes, sim, né? Enquanto no Vale do São Francisco a gente tem a colheita de duas, às vezes três safras por ano, em Minas a gente tem um processo de dupla poda, né? Que foi uma solução que eles conseguiram estabelecer para produzir um vinho de melhor qualidade. E aí a gente vai falar um pouco mais da dupla poda quando o Procópio entrar aí e vamos poder conversar melhor e entender melhor como tudo funciona. Boa noite, Procópio, seja bem-vindo. Vinícola Estela Você, Valentino. no seu artigo, você fala sobre essas coincidências, né? E semelhanças que você diz. E aí você fala também sobre a, o clima, né? Sim, E você fala lá que eles têm, por conta do clima e da proximidade, que você fala do terroir deles, né? Que daí eles sim. conseguem ter uma uva com uma acidez boa e tanino, né? É por Mas conta da questão da amplitude térmica, né? A amplitude térmica por conta da... A Serra Mantiqueira fica numa altitude que ela fica entre 1.200 até 2.800 metros de altitude. Ela uhum, tem uma amplitude térmica bem interessante, tem temperaturas bem amenas à noite, né? E a questão da dupla poda proporcionou que a colheita fosse feita no inverno, né? A gente vai estar mais para frente falando sobre isso. falando sobre isso. O artigo vai ser publicado no VEO Cubo, tá? É. Tá Mas já muito tem legal, publicado, né? né? Tá muito legal esse artigo, porque ele tem bastante informação e ele não é uma coisa chata de ficar lendo, né? De você ficar maçante, de você ficar lendo. Tem informações do seu ponto de vista entre as duas regiões. E você consegue, por tópico assim, separar bem. E aí dá pra gente imaginar bem o que você tá escrevendo ali no seu artigo. Bem bacana.
É bem legal, porque todo esse processo, né, inclusive a questão da imigração, eu até nem falei dessa questão imigratória dos europeus que vieram para o Brasil e trouxeram muito essa cultura do vinho, né? E lá na publicação do Véu Cubo, lá, tiveram muitos comentários sobre o artigo em si, e foram comentários bem positivos, que acrescentaram ao artigo um contexto geral. Uhum. E na Bahia também, no início daqui, lá do Vale do São Francisco, foram pelos italianos, foram pelos europeus. Né? Na Serra da Mantiqueira também foram pelos italianos. Né? Então, Você se começaram os imigrantes, né? sim. Eles começaram com plantio, a maioria com plantio de café, né? Uhum. Com plantio Depois de café, na época. eles começaram a se dedicar depois um pouquinho mais com a produção de vinho, né? E agora, todos que eles começaram com café, mas eles continuam com café e vinho, ou hoje eles se dedicam só para o vinho, por exemplo, a Stella Valentino? Houve um encerramento praticamente dessa cultura do café. Existe a cultura do café também na região, né? Mas existem outras culturas também na região de outras coisas, tanto que eu até no decorrer do artigo eu vou comparando as vinícolas que tem muita coisa semelhante, os processos dela, a como elas nasceram, a história que aconteceu para surgir. Esse vinho, Nilson, é Stella Valentino, Tempranillo, terroir de Minas, tá? Safra 2017. Se você quiser, depois eu lhe coloco em contato para você pegar um para você. Opa, vamos fazer aquilo aí. E aí eu falo, inclusive, da questão, né, da Fazenda Progresso, que tem uma produção também lá em Mucugê, Morro do Chapéu, a questão do café, de tudo isso, tem essa correlação com a região de Andradas, com a região da Serra da Mantiqueira, que tem muita produção de queijo, tem vinícolas que produzem tantas outras coisas em Minas, que a gente vai ver no decorrer do artigo, que tem muita coisa para se ver, né? Andradas presente aí. Isso aí, só É, uva predileta. Né? Inclusive, existe um projeto do pessoal, dos produtores da Serra da Mantiqueira, que buscam o reconhecimento de lá como um DOC, né? A denominação de origem controlada, e seria um avanço estupidamente grande para a região, num contexto geral, né? viajei no vinho, disse que vai abrir um lá também. Falta eu agora, que vergonha, não abri nada ainda. Então você vai abrir o vinho, eu vou chamar o Procópio para a gente bater um papo, e aí daqui a pouco a gente volta para encerrar, finalizar, bater um papo com a turma, Tá, eu e acho que ele já tá. aí Isso, eu vou sair, já, você chama. Eu acho que ele já tá, eu acho que eu vi que ele já entrou, viu, já Ivan? entrou, já. Eu vou aqui Aí você acompanhar. abre um vinho aí e volta daqui a pouco. Eu vou acompanhar a conversa de vocês, porque eu não conheço muito a história dessa vinícola. Eu adoro conhecer histórias de vinícolas, principalmente quando são brasileiras, porque você sabe que o nosso negócio são é, uma, uma curadoria de vinhos brasileiros, né? Aham. E, e a história parece aqui eu li, a história deles parece bem bacana. Eu quero saber um pouco mais, porque até, só falando, que até uma das vinícolas que você colocou, que é a do Luiz Porto, né? Sim, Quem é o enólogo dele é o Marcos Vian, que é o mesmo enólogo que faz os nossos vinhos. maravilha. Por E a isso Luiz que Porto também tem uma história bem legal, né? A gente vai conversar um pouco também sobre isso, sobre algumas vinícolas. Claro que não vai dar para a gente falar tudo de Minas, né? Minas tem uma extensão muito grande, tem coisas que não tem para a gente pesquisar, tem coisas que só o Procópio, aí eu conversando com ele hoje, me disse, não, Ivan, tem muito mais coisas. Eu disse, eu sei, eu acredito, mas não Oi, se acha, né? bota o Procópio na parede, pega todos os segredos dele aí pra gente saber. Ah, Ele é revelar enólogo tudo. de lá, ou ele é o proprietário, ou ele é enólogo também?
Ele é proprietário da vinícola, a enóloga de lá é a Isabela Pellegrino, né, que é da Epamig, que acompanha o trabalho. Mas ele também, às vezes, dá um pitaco e, às vezes, faz alguns vinhos por ele próprio. Né? Ó, então tem gente aí falando que tá ansioso pro Copa entrar. Eu vou estar saindo, porque depois a gente vai voltar. E eu também vou estar aqui Isso, vendo a sua live com ele aqui. tá bom. Tá Já bom? já ensinei de novo. Tá bom. Beijo, Iber. Beijo. Beijo, gente. Fala, Gustavo, como vai? Boa noite, meu amigo. Oi, Ivan, boa noite. Como Prazer vai? muito grande falar com você. O Igualmente, prazer é do meu irmão que é sócio aqui, o Kleber, que ele é médico, mora em Dayatuba, e de toda a sim, família Estela. Então, é um prazer da família toda, viu? E muito antes de eu obrigado. começar, eu quero só falar para a Michele que ela escreve lá que comprar vinho, engarrafar, colocar na minha garrafa e vender, não é meu projeto. Meu projeto é produzir, eu tenho que pôr aqui dentro, é um vinho do torroá nosso aqui, né? É o Sim, nosso solo, é o nosso sol, é o nosso manejo e tudo. Então, nós não temos nenhuma pretensão de comprar vinho a granel. ficou mudo aí. Ficou mudo aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu não tô lhe ouvindo. Povo. Oi, tá ouvindo agora? Agora tá. Perfeito. Tá, o que eu falei, você escutou antes? Não, escutei. A Michelle, ela é dona da Vinícola Hélios, né, que é um projeto de curadoria, né, que ela Sim, trabalha com algumas vinícolas lá em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também. E ela sim, está muito sim. interessada em conhecer todo o projeto de vocês e o vinho de vocês, né? Prazer para nós. Então, ela fala lá no site dela lá que ela não é o caso deles comprar vinho, engarrafar na marca deles e vender. E também não é o meu. O meu o objetivo nosso é produzir a uva aqui no nosso terroir e só. Nós só engarrafamos o que a gente produz, a uva que a gente produz aqui. Claro, claro, concordo. E eu acompanho o projeto todo de vocês e sei que é um projeto sensacional, né? Então, Desde o aqui, início. resumindo, a nossa história aqui começa com a unificação da Itália em 1870, mais ou menos. A Itália se unificou e os pequenos produtores e trabalhadores rurais ficaram em situação muito difícil e o que provocou a imigração. Então, o meu bisavô com o tetravô vieram em 1888, mas eles fizeram um estágio primeiro, trabalhando nas lavouras de café dos Barões do Café, aqui na Mantiqueira Paulista. No caso do meu bisavô e meu avô e tetravô, eles ficaram numa cidade que chama São João da Boa Vista. Então, eles ficaram lá de 1888 até 1910. E em 1910 eles conseguiram juntar algumas migalhas e comprar esse sítio aqui, que são 10 hectares só. E como a Michelle estava falando, inicialmente, a única coisa que tinha valor na propriedade,
o que o cara conseguia fazer dinheiro era café. O resto era tudo mercado de troca. Mas eles ficaram 22 anos trabalhando nas fazendas dos barões do café, morrendo de vontade de plantar um pouco de uva e fazer um vinho para consumo. Então, quando eles chegaram aqui, plantaram café e imediatamente plantaram algumas plantas, coisas pouco, 200 pés, 300 pés de uvas para fazer o vinho de consumo. Então, aí nós começamos a ter vinho de consumo aqui em 1910, 1912. Assim como todo imigrante italiano que chegou em Andradas. Foram mais de 200 famílias. Mas nessa época eram vinhos mais simples, né? Ou já eram vinhos com viníferas? Não. Eram uvas americanas quase exclusivamente, algumas híbridas. E aqui em Andradas, a uva que fez a cidade crescer e formar 40, 50, 60, chegou até 72 adegas. Era uma uva chamada Jacquet. Ela é originária da Carolina do Sul. Ela foi para a França para ser usada como porta-enxerto. Mas quando ela chegou lá, ela não tinha tantas características de resistência à filoxera e ela ficou meio abandonada. E, por acaso, alguém trouxe essa uva para o Brasil e aqui ela se adaptou e nós chegamos a ter 7 milhões de plantas. Naquele tempo o espaçamento era muito grande e isso dá quase 4 mil hectares de uva. Né? É bastante área. Uva. Bastante área. Aí depois entraram algumas outras, Isabel, Niagara, nós tivemos também aqui a Virgínia, uma uva tintória, mas Rulander, Catalba, mas isso tudo não representava 5% das uvas, era Jacquet mesmo. Muito legal. Eu estava... E aí todo esse processo, né? Eu falando com a Michelle, até mandei o artigo para o senhor, e fazendo uma comparação muito com a Bahia e Minas, né? A Bahia teve todo esse início também de café, plantação de uva, tudo isso, e muita região de produção de café hoje se transformou em vieido, né? E tem uma correlação muito boa com tudo isso. E Andrada é o polo do vinho, né? A capital do vinho aí de Minas, como ela é conhecida e chamada. Tem uma proximidade muito grande com São Paulo, né? Até como o senhor me disse de hoje, da Estela Valentino para Guaspari são 23 quilômetros, né? Então é tudo muito próximo. Então a cultura meio que se mistura, muito parecido com a Bahia, que tem o Vale de São Francisco, a Bahia de um lado, Pernambuco do outro. Só é atravessar o rio que você já está em Pernambuco. Então é tudo muito, muito parecido, muito igual, e apesar da questão do clima ser um pouco diferente entre as vinícolas, né? Eu acredito nisso por conta um pouco da variação de altitude, não é isso? Então, aí só respondendo uma pergunta que a Michelle fez, aqui sim foi, nós trabalhávamos com café e com uva. Por quê? Porque os sítios eram todos familiares, era uma família que tomava conta do sítio. E o ciclo do café é totalmente diferente do ciclo da uva. Então, quando você tem trabalho na uva, você não tinha no café e vice-versa. Então, você aproveitava melhor a mão de obra familiar, né? Bom, aí essa história do vinho aqui, ela atingiu um pico, assim, máximo 1960, mais ou menos. A gente estava aí nessa época com 70 e tantas adegas. E depois ela entrou em crise e foram diminuindo as adegas, foram diminuindo, e hoje nós temos 7, 8 só. E de 2002 para cá, com o advento da dupla poda, que a EPAMIG desenvolveu, né? A EPAMIG foi o órgão que desenvolveu a produção de vinho de inverno através da dupla poda, né? E a gente, como eu também estou muito próximo de Caldas, e a gente tem uma ligação enorme com a EPAMIG, a gente fez muitos trabalhos junto aqui, mais de 20 trabalhos, tese de mestrado, de doutorado, de pós-doutor. Nós trabalhamos muito junto com a EPAMIG. E, inclusive, até hoje, o vinho
que a gente faz na Estela Valentina é feito lá na EPAMIG. A minha adega, nossa adega está terminando já está pronta a parte civil, estou equipando. Agora com esse corona, o corona está atrasando um pouco o cronograma, né? Eu estava vendo hoje com o Marcelo. Tempo certo. Já fica pronto. Porque na viticultura nós tivemos uma pandemia também. Até Marcelo Copelo falou no Instagram dele hoje. A filoxera. A filoxera foi uma pandemia muito grande na Europa. 1850 começou e tudo, né? Então, isso. Nós tivemos a pandemia da viticultura também. A gente está sujeito como as plantas também estão, né? Exatamente. Aí então, até que foi feita a questão do enxerto, da enxertia, para poder recuperar a questão toda dos vinhedos, né? E foi através da uva americana que se conseguiu, né? Foi olha para você ver, as crises sempre trazem algum benefício. A enxertia era conhecida há muitos mil anos antes de Cristo, mas só que era só uma coisa didática. Você faz isso daqui e tal. Mas quando a filoxera entrou na Europa, na França, inicialmente eles começaram a fazer hibridação das uvas americanas com as uvas europeias. Só que uma hibridação demora para você ter um resultado aí 15, 20 anos. Aí começaram a trabalhar em enxertia. E foi a videira foi a primeira planta a ser usada em enxertia de maneira comercial. Hoje você tem tudo, rosa, laranja, não sei, todas as plantas você faz enxertia, mas a primeira foi a videira, né? A videira, isso. Isso. Então, aí depois dessa coisa da dupla poda, nós começamos em 2002, em 2003, junto com o Murilo lá, da EPAMIG, fazer e fomos apanhando, porque a dupla poda, os 10 primeiros anos foram de chicotada, viu? A gente apanhou muito. Época de poda, inclinação do terreno e um punhado de coisa que corta enxerto. Então, só a partir de 2014, 2015, começaram a surgir os bons vinhos de inverno. Aí a Isabela chegou na EPAMIG, e a vinho de inverno, aqui na EPAMIG, nós temos 2 pessoas. A equipe da EPAMIG todinha maravilhosa. Todos, todo mundo. Mas o Murilo, né, que é uma excelência, daí ele está no outro patamar. E a Isabela, a hora que a Isabela chegou na adega da EPAMIG, mudou. A Isabela, Regina aí, ó. Isso. Hein? A Regina dizendo que abriu um Ângelos para acompanhar a gente. Um abraço na Regina. Então, aí ela é muito competente, muito trabalhadeira, e aí começaram a surgir os grandes vinhos, e ela já deve ter alguns 50 prêmios na cabeça aí, né? Mas eu quero adotar ela, mas o pai dela não deixa. E no nosso caso aqui, nós começamos com Syrah, né? Foi o primeiro vinho. Apesar da gente ter 110 anos da cultura do vinho, só em 2002 que eu resolvi, então, montar esse projeto para produzir um vinho fino, né? E produzir um vinho comum bom também, que eu nem vou falar hoje, mas nós temos bons vinhos comuns. E dentro dos vinhos finos, a Syrah e a Sauvignon Blanc foram as 2 uvas que se adaptaram mais rapidamente, pelo fato delas serem muito vigorosas. Tanto a Sauvignon Blanc como a Syrah são muito vigorosas. Aí depois, a gente está atrás de novas variedades, né? Merlot, que não quis emplacar ainda, Cabernet Franc, que já vai razoavelmente bem. Vou fazer companhia para você, ó. Saúde. E quem estava perguntando aí, tinha um pessoal perguntando aí se está fazendo entrega, né? Em breve a vinícola vai estar no site, vai estar com a loja virtual, né? Mas se eu quiser fazer o pedido, pode pedir pelo Instagram, né? Ou entrar em contato com o senhor e providencia a venda e o envio pelos correios, né? Pode ser que demore um pouco por conta dessa pandemia, né? Mas... Exatamente. Nós já podemos atender via Instagram, a gente manda pelo correio, e nós estamos acabando de criar a loja virtual, que dentro de 1 semana, 2 semanas,
já vai ficar funcionando, né? Sim. Porque a pandemia cortou o nosso projeto. Oi. Aí nas terras, vocês já estão plantando também em caráter experimental Merlot, Cabernet Franc? Sim, olha, eu quando montei o projeto em 2002, na verdade ainda não tinha, a dupla poda estava só assim, se falando. Então eu introduzi inicialmente 36 variedades de uvas, americanas, híbridas e vinícolas. Sim. Aí com o desenvolvimento da dupla poda, a gente começou a introduzir mais variedade. Então hoje a gente tem bastante variedade. Eu devo ter só de vinícola umas 60, que eu testo para ver, porque Syrah, Sauvignon Blanc, ela está dando geral. Qualquer lugar elas estão indo bem. Agora, eu consegui o Tempranillo meio assim na teimosia, porque nem o pessoal da Epamig confiava muito em Tempranillo, meu irmão que é sócio aqui, o Kleber, também ficava em dúvida, mas eu fazia todo ano a curva de maturação, faço a curva de maturação de todas as minhas uvas experimentais. É um trabalho danado, mas é muito positivo. Então, eu via todo ano que a Tempranillo, ela dava uma curva perfeita, perfeita. Todos os itens no lugar certo. Então, BRICS 24, 25, acidez 80, 90 a 100, né, pH 3,4 e polifenóis. Então, essa tem que dar um vinho bom. Aí foi na teimosia, nós conseguimos e saiu um vinho muito bom, está muito bem avaliado aí nesses avaliação de vinho aí, Vivino, essas coisas. E eu tenho mais um punhado de uva que já está quase assim, terminado, que eu tenho que estudar sobre elas para lançar novos vinhos. Então eu acredito que dentro de 4, 5 anos a gente vai ter algumas tintas, muitas brancas. Branca nós vamos ter bastante. Bastante uva branca, boa, entendeu? Então quantos hectares aí mesmo, professor? Hein? São quantos hectares aí mesmo? Nós temos plantado 8. E temos mais 6 para plantar. Então, esses 6 a gente está esperando algum resultado desses experimentos para plantar com essas. E outra coisa também é o seguinte: nós estamos muito preocupados em achar uvas para fazer cortes. Assim, por exemplo, Tempranillo, será que se eu colocar 4% de uma uva diferente, Petit Verdot, uma Mourvèdre, uma Grenache, e vai assim, será que o que vai melhorar? Então, hoje, a preocupação nossa com o que já está pronto, que é Tempranillo e Syrah, é achar alguma uva que adicione alguma coisa nesse vinho, algum diferencial. E todo mundo está preocupado com isso. Mas essas castas que você tem de experimento aí, o senhor tem vinificado alguma coisa para testar, para ver como é que é a reação deles, depois que passa por todo o processo de vinificação ou não? Ivan, isso aí é um trabalho longo. Eu introduzo uma uva hoje. Para mim fazer um trabalho qualitativo, bastam 5 plantas. Para mim ver a parte agronômica dela e tal, daí 3 anos, 4 anos eu posso já fazer a curva de maturação. Nesse tempo todo eu já olhei vigor, resistência a doenças e adaptação à região, né? E eu faço sempre isso em cima de 3 cavalos, 3 porta-enxerto, porque às vezes tem porta-enxerto que a uva não aceita. Então, depois que eu cheguei à conclusão que essa uva tem potencial, aí eu tenho que aumentar o plantio dela. Aí eu planto um X para me dar me dar alguma coisa em torno de 100 quilos de uva, porque, na minha opinião, com 100 quilos, você consegue fazer uma microvinificação boa, representativa. Então, essa parte, primeiros 3, 4, 5 anos, é qualitativo, né? Aí eu já faço o plantio dessas plantas, 50, 60, 70 plantas, dessas que mostraram
positivamente aqui, e aí eu vou colher e fazer o vinho. Aí, Sim. a partir daí, eu faço vinho, dou um tempo para ele, não vou pôr em barrica, fazemos com sommelier, com enólogo. Ó, tudo bem, essa uva tem potencial. Então, essa uva fica na manga. Eu vou produzir ou não vou? Pode ser que nesse momento não, mas ele já está aqui. Então eu tenho 7, 8, 10 uvas aqui na manga, esperando a hora, em termos de projeto, em termos de negócio, eu plantar essa uva. Um X ou mais X, ou ela vai entrar só para me adicionar 3% de Petit Verdot aqui. Então aí eu vou plantar um pouquinho. Não, eu vou produzir um vinho varietal dele. Então, é por isso que demora. Na hora que eu introduzo uma uva aqui, até eu ter esse vinho no mercado, é alguma coisa de 12, 15 anos. Entendi. Hoje em dia você tem o Sauvignon Blanc, Syrah e a Tempranillo, né? Né? Tem outros brancos que são mais simples, tem o Rosé, e o pessoal perguntou aí da questão do projeto de enoturismo, né? O senhor estava começando com um projeto de enoturismo, com o pessoal fazendo a visitação guiada, até algumas vinhas que o senhor tinha deixado para o pessoal praticar um pouco de poda, né? E agora deu uma parada em tudo por conta do Covid. Além desse projeto todo aí que eu falei, tem mais alguma coisa em vista, em mente, de alguma coisa ligada aí no turismo? Inclusive o senhor me falou que a região toda está querendo fazer um polo mais interligado, essa situação. O que é que a gente pode acrescentar nisso aí? Então, aqui, Andrada já é conhecido secularmente como produtor de vinho. Então, num raio bem de 40 quilômetros daqui, a gente tem, aqui em Andradas, a gente tem a Casa Geraldo, com um projeto maravilhoso, né? Tem a Guaspari. A Casa Geraldo daqui, a Casa Geraldo dá uns 4 quilômetros. Daqui a Guaspari, mais ou menos 22, 23 quilômetros. Aí tem a Terra Nossa, que também é alguma coisa nesse 30 quilômetros. Tem a Casa Verrone, também, que é perto daqui, 40, 50 quilômetros. Tem uma Carvalho Branco, que é o espumante do Murilo, que fica em Caldas, daqui lá são 40 quilômetros. Então, isso daí, tem mais vinícolas em Espírito Santo de Pinhal, pequeninhas vinícolas. Então, isso daí está sendo interessante, porque o turista sai de São Paulo, né? Ele vem atrás de vinho, então ele tem essas opções, 4, 5, 6 adegas para poder visitar. E isso daí tá assim, agora com o corona deu uma parada, mas estava assim, bem intensivo. E o nosso projeto aqui é o seguinte, nós temos um vinhedo, modéstia à parte, muito bom. A nossa adega que está terminando de fazer, ela é pequena, compacta, mas é todo equipamento de última geração. E nós temos uma casa, onde que eu estou aqui agora, que foi meu bisavô que fez em 1910, que é uma casa antiga, aconchegante, e a gente recebe os turistas para degustar aqui. Inclusive, assim, ó, tem aqui, ó, que eu vou te oferecer. Aí, ó, a gente serve num azulejo aqui, uma copa, um damasco, porque aqui são vários vinhos, né? Um queijinho suíço da canastra. Então a gente faz uma degustação e... Se o Covid permitir, em julho eu estarei aí. Já estou fazendo a propaganda aqui, que você vai vir, viu? Até a Isabela já sabe que eu falei que você vai lá. Mas então, aqui, o nosso projeto, ele é um projeto enoturístico. E eu não tenho, assim, muita intenção de crescer para ficar brigando em porta de supermercado. Não, eu quero fazer, o meu projeto é produzir aí, tipo, 20 mil garrafas, mas cada rótulo, assim, 5 mil no máximo, fazer várias
vários vinhos para vender a maior parte por aqui mesmo, você entendeu? Porque entrar em supermercado tem que ser projetos grandes, né? Coisas de 100, 200 hectares de uva, com 8 hectares, eu não vou ter condição de E aí vai competir. perder a qualidade do vinho, né? Tem que E aí ter vai qualidade, perder é a isso que a qualidade gente do quer. vinho. Qualidade. Exatamente. Fazer vinho de ponta para poder você vender num preço melhor e poder tocar o projeto, pagar bem os funcionários, né? Porque aqui é tudo manual, então a gente precisa de olhar essa parte social. E eu sou muito ligado nessa área. Então não Sim. adianta eu ficar bem e os funcionários tudo muito mal. Isso não faz bem para mim, nem para o meu irmão, que são os donos aqui. Claro, claro. É importante ver esse lado também todo social, que é fundamental, né? Apesar de que, porque são os funcionários que estão aí do lado ajudando, né? Eles que E a fazem, gente né? tem que olhar por eles, não é isso? Exatamente. Uhum. Então, mais ou menos, o projeto nosso é hoje nós temos, então, Syrah, eu estou de 2017 a 2018, eu vou lançar daqui um mês, estava para lançar já, mas acontece que com essa corona atrasou. 2018, você já degustou, o Tempranillo, 2017, 2018 está na barrica ainda, né? Agora eu vou, dentro da hora que terminar essa crise aí, nós vamos engarrafar um Syrah Rosé, o Sauvignon Blanc novo, a safra 2019 está espetacular. A safra 2020 lá no sul diz que está muito boa. E a nossa 2019 aqui foi maravilhosa também. Então nós colocamos a safra 2019 do Syrah, está na barrica, vai ficar lá um ano na barrica. Só lá para fevereiro, março do ano que vem que a gente vai estar com ele engarrafado. Depois eu gosto de dar mais 6 meses, 8 meses, um ano de garrafa. Então só para o fim do ano que vem que a gente vai ter como degustar o Syrah. E tem um monte, eu tenho várias outras uvas, mas tudo em teste ainda. Mas daqui 3, 4 anos, com certeza eu vou ter 2, 3 ou 4 vinhos a mais no portfólio. O Syrah, ele não passa por barrica, ele tem uma característica na boca, olfativa, que parece que ele passou por barrica, né? A qualidade dele já é estupenda, sem passagem por barrica. Se imaginam aqui, já estou até aguando, já pensando daqui no final do ano que vem, poder degustá-lo, né? Então, e ainda falta provar aí o rosé. O rosé que é produzido por você que vinifica aí. Não, aquele é vinho comum. Aquele eu nem vou... Não tem um rosé comum aqui. Mas uma coisa interessante aqui, ô Ivan, é que, eu não sei se você sabe, Poços de Caldas foi antigamente um vulcão. E nós estamos na Serra da Mantiqueira aqui, o nosso plantio das uvas é feito, a gente chama aqui nas fraldas da Mantiqueira, ou seja, na hora que ela começa a levantar para a montanha. E essas terras são vulcânicas. E são 7 municípios que pertencem a esse solo vulcânico. E Andradas, especialmente, o nosso projeto está em cima de solo vulcânico, um solo extremamente rico. Então, eu acho que isso daí faz um tanto da diferença do nosso vinho também, viu? Faz sim, faz sim. Eu tenho certeza disso. Essa qualidade do solo aí é fundamental, né? E quanto mais a vinha sofre, melhor fica a uva, né? Com certeza. Aqui o nosso terreno é todo morro. Aqui nós não temos trator aqui, só num terço da área que a gente consegue passar. O resto é tudo manual, é tudo numa inclinação grande, de 20%, 30%, 40%. Mas é onde que dá a melhor uva, né? É um solo muito rico, muito cálcio, muito magnético. Isso acrescenta muita qualidade ao vinho, né? Todo esse trabalho é trabalhoso, mas esse trabalho manual, a qualidade é outra, né? A colheita manual dá outra percepção. Você tem cuidado com a uva é trabalhoso, mas com certeza o resultado é muito satisfatório. Então, aí já entra essa história e o projeto pequeno.
O projeto pequeno, você consegue fazer as suas operações exatamente na hora que é preciso, né? Por exemplo, eu tenho que fazer uma desfolha. Mas eu tenho, por exemplo, 1,5 hectares de Sauvignon Blanc. Então eu pego meu pessoal e 1 dia, 2 dias eu faço. Agora, o cara que tem 100 hectares, ele sabe que é importante, que tem que fazer aquele dia e tudo, mas ele não consegue fazer. Exatamente. Quando o projeto é pequeno, você faz as operações. Então, é um pouquinho que soma aqui, outro pouquinho que soma ali. Isso vai dando a diferença, né? Claro, 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 claro. Eu andei estudando esses dias, né? E claro que Andradas, em breve estarei aí visitando, conhecendo, será brindando com o senhor pessoalmente. Mas Minas também ainda tem outros terroirs, né? Em Minas, né? Que inclusive a região da Serra Diamantina, né? Em Diamantina. Serra dos Pinhais. Serra dos Pinhais. E aí tem outras regiões que existe um trabalho de viticultura, né? Que eu não consegui buscar muita informação, mas que quem sabe um dia em loco eu faço um rastreio aí por Minas e conheço tudo. Mas tem também em Caldas, né? Aí próximo também. Se concentra muito mais perto aí da região sul ou em outras regiões, Procópio? Então, Minas, tradicionalmente, existiam 3 cidades que produziam vinho. Isso até 2000, vamos chamar assim. Andradas era a que produzia mais, 80%, com essa uva jaquê. Aí nós temos a região de Caldas, que lá tem uma uva que chama folha de figo, é uma Bordeaux. Mas é uma, assim, de tanto tempo que ela está aí, ela já virou quase uma linhagem. Inclusive, agora é para mim que soltou 3 clones dessa uva que a gente chama aqui folha de figo, mas Lesse, Bordeaux. E Santa Rita de Caldas, que foi... ela teve um período muito curto de produção de vinho, mas era Niagara branca. Então, essas 3 cidades. Mas agora, com o advento da dupla poda, isso se estendeu para Minas todo. E nenhum estado de Minas, nenhum estado brasileiro tem tantos terroirs igual Minas. Nós estamos aqui na Serra da Mantiqueira, com uma altitude aonde se planta a uva, viu? A altitude vai muito mais, mas onde se planta até na faixa aí de 800 a 1.200 metros. Aí na Serra dos Pinhais, que é Diamantina, que eu dei consultoria lá uns 8 anos para uma vinícola lá, Quinta d'Alva, lá já está na faixa de 1.400 metros. E vão ser produzidos excelentes vinhos lá. Conheço bem. E depois nós temos a Serra da Canastra, que ela é tão famosa nos queijos, mas também ela vai poder produzir vinhos de altíssima qualidade, está na faixa dos 1.000 metros de altitude também lá. São esses 3. Mas na região do Alto Paranaíba, Patos de Minas estão começando com projetos, na região de Uberlândia estão começando. Então tem projetos de dupla poda no estado inteirinho. Cada região vai ter que achar o seu vinho, né? Claro, claro, claro. Interessante que tanto Minas como Bahia, as castas que mais se adaptaram foram a Syrah e a Tempranillo, né? Eu encontrei ela praticamente em todas as vinícolas que eu pesquisei sobre a região, sobre todo o terroir mineiro, né? Tanto a Syrah como a Tempranillo e a Sauvignon Blanc. São essas 3 que têm se destacado muito na região e o trabalho que o pessoal está fazendo agora para a Chardonnay, não é isso? Sim, sim. Aí nós temos aqui em Minas também bastante projeto de espumante. Aqui em Andradas tem a Vila Moscone, o próprio Murilo tem a Carvalho Branco, que ele faz no espumante de Chardonnay, né? Maria faz espumante, Luiz Porto faz espumante, Verrone faz espumante. Eu ainda não estou fazendo, eu vou fazer, mas eu estou selecionando os clones primeiro das uvas. Daqui 5, 6 anos eu vou ter um espumante. Mas então, nós estamos agora com uma vitivinicultura
nascendo, mas nascendo, assim, com o pé no chão e com belos vinhos e belos espumantes. Eu gosto muito do terroir mineiro. Já conheci bastante os vinhos do Luiz Porto, da vinícola Luiz Porto, da Maria Maria. A Maria Maria tem um Sauvignon Blanc e um Syrah também muito bem feitos, né? Conheço também os vinhos da Casa Berrone, apesar de não ser em Minas, mas é muito próximo aí de vocês, né? Na Serra da Mantiqueira. A Guaspari também, com vinhos excelentes em São Paulo, também faz parte da Serra da Mantiqueira. Né? A Casa Geraldo tem um vinho, inclusive Miriam, uma amiga minha que está aqui na live, ela é de Belo Horizonte, e ela me apresentou um tal do Mistela, que é um vinho de sobremesa da Casa Geraldo, que eu acho um espetáculo ele. Sempre quando eu ia, às vezes que ela vinha para Salvador, trazia ou mandava para mim, e quando eu ia a Belo Horizonte também eu trouxe algumas garrafas daí. Além da Estrada Real, né, com a primeira estrada, que tem vinhos também fantásticos, o Syrah e o Sauvignon Blanc. Né? São dois vinhos bem estruturados. Minas está bem servida de vinícolas, né? Estão bem servidos, exatamente. Você falou aí, tem muitas vinícolas sendo montadas agora aqui na região, né? E você falou Casa Geraldo tem um portfólio enorme, né? Eles têm muitos vinhos, e em Minas, é a maior vinícola de Minas, disparado, né? O portfólio deles é imenso. Muito grande. E eles têm uma estrutura de receber turista muito grande. A Guaspari, a gente tem que parabenizar, porque a dupla poda estava assim, engatinhando. Quando o pessoal da Guaspari entrou para valer, e investiram pesado. E isso daí ajudou muito todo mundo. A Guaspari puxou. Ela não foi a primeira a começar. Quando ela começou, já tinha algumas empresas trabalhando com dupla poda, mas eles entraram com um potencial de investimento grande, trouxeram pessoas capacitadas, enólogos, agrônomos, e então eles, sem dúvida, eles puxaram isso tudo. Nós temos que parabenizar lá o Paulo por isso, né? Então, o pessoal aí tem investido muito em equipamentos de grande qualidade, né? A Luiz Porto tem equipamentos de ponta, né, que vieram todos da Itália, né, com equipamentos bem modernos. A Casa Geraldo também, né? Mas Minas tem muita coisa para todo mundo conhecer, né? Não é só pão de queijo, não. Aqui, o turismo aqui na nossa região, na Mantiqueira, ele vem, o vinho, né? Porque o vinho é o produto que mais chama turista no mundo, né? Mais que qualquer outra coisa. Aí nós temos azeite, né? Aqui em Andradas tem 2, 3, Poços de Caldas tem azeite muito bom. E nós temos cafés espetaculares ganhando prêmio, né? Queijos. Então nós temos uma série de produtos que estão sendo melhorados assim muito de alguns anos para cá. Vamos imaginar, de 2000 para cá, todos esses produtos melhoraram a qualidade extremamente. Queijos, então, foi fantástico, né? Hoje nós temos excelentes queijos aqui em Minas. Café, o pessoal procurou a cuidar melhor para poder ter um café de qualidade melhor também. Nós temos um café maravilhoso na Serra da Mantiqueira. E também tem em outros lugares, né? Na Serra da Canastra tem cafés maravilhosos, na Serra dos Pinhaços, lá perto de Diamantina, lá em Conselheiro Mato, tem cafés de altíssimo nível. Então, o pessoal aprendeu que tem que trabalhar tudo melhor, ter mais qualidade, né? Claro. E o cliente quer coisa boa, não adianta você chegar lá com um vinho ruim, falar para ele que custa R$10, ele não quer. Agora, se você apresenta um vinho, beleza, vai R$150, se for bom, ele compra. Então é isso, nós temos que trabalhar para ter qualidade, né? Claro. Ô Procópio, a dupla poda é exclusiva daí da região ou
de Minas ou está sendo utilizado também em outros terroirs no Brasil ou fora daí? Você sabe informar? A dupla poda é o seguinte, ela já existia uma dupla poda meio que parecido com isso, com a uva Niagara lá na região de Jundiaí. Eles faziam uma safrinha dela. Eu não sei se Murilo baseou, assim, para começar isso através disso, mas não sei. Aí, na verdade, quem desenvolveu a produção de vinhos finos, né, de inverno, foi a EPAMIG. A EPAMIG tem um quadro de pessoal extremamente capacitado. O governo de Minas jogou muito dinheiro em cima disso daí, com equipamento e pessoal e tudo. E só que hoje, a dupla poda, você tem em São Paulo, aqui na Mantiqueira Paulista, você tem no sul de São Paulo, você tem em Goiás, você tem na Bahia, aí Mucugê, é projeto que o Murilo, que vendeu as mudas, que acompanhou, né? Tem no Espírito Santo alguma coisa começando, no Rio de Janeiro. Então, nasceu aqui, mas hoje ela espalhou. Mas agora, nós estamos já criamos uma associação nacional dos produtores de vinho de inverno. Foi criada em 2016 e ficou meio parado, agora nós estamos reativando para poder não ter, assim, porque o diabo gosta de morar dentro de uma cantina que você não imagina. Aquela história do carcileiro lá, o diabo gosta de uma cantina, você entendeu? Safra boa não acaba. Então, nós estamos com medo que isso daí vai avacalhar. Algum cara vai começar a trazer vinho de outro lugar, colocar na garrafa, falar que é vinho de inverno. E então, isso nós estamos querendo cortar. Então, nós criamos essa associação, fizemos uma reunião agora há pouco tempo, o Murilo é o presidente, a Isabela é diretora técnica lá. Então, vai ser rastreado. Nós somos 22 produtores que estão dentro dessa associação. Então, por exemplo, Syrah, nossa aqui, então eles vêm cá, georreferencia a minha área. Quantas plantas que eu tenho? Tantas plantas. Quando chegar próximo da colheita, faz uma projeção de colheita, faz uma estimativa, que isso é coisa simples de fazer. Então, vamos imaginar que eu tenho capacidade de produzir 7 mil quilos de uva. A gente sabe que mais ou menos gasta 1,3 kg, 1,350 kg fazer uma garrafa. Então, 7 mil dividido por 1, vai dar X lá, 5 mil, exemplo. Aí eu faço vinho, tudo bonitinho, registro, analiso, tá tudo prontinho. Mas antes de ir para o mercado, nós vamos ter uma degustação desses vinhos. E aí, se esse vinho estiver dentro do padrão, ele vai receber um selo. Então, eu vou pôr aqui um selo de vinho de inverno. Essa marca já está registrada, a Amprovin já registrou essa marca. Vai ser vinho de inverno. Então, eu vou pôr aqui. Então, se o indivíduo for comprar um vinho sem esse, fala que é de inverno aqui, mas não tem o selo, é porque ele não passou por esse controle de qualidade. Então, isso é uma coisa que nós estamos muitíssimo interessados a bancar isso com tudo. Porque, caso contrário, sempre tem um espertinho que gosta de fazer uma muamba, então aí ele não vai ter como fazer a muamba. Vai vender o vinho dele, mas não com o selo. Tranquilo. Tá?